Existe algo mais assustador do que o inferno. E não é o sofrimento eterno, nem o fogo, nem a punição, mas a possibilidade de que nada disso exista, de que não haja julgamento, não haja propósito e, pior do que tudo, que ninguém esteja observando. Porque, no fundo, o inferno ainda é reconfortante. E se você gosta de conteúdos que exploram ideias perturbadoras como essa, já se inscreve no canal e deixa o like. O inferno, em muitas tradições, não é apenas um lugar de dor, mas um sistema, uma estrutura que pressupõe ordem, moralidade e significado, onde cada ação tem consequência e cada alma ocupa um papel dentro de uma narrativa maior. Isso significa que, mesmo sendo punido, você ainda importa. Existe um juiz, existe um critério, existe uma lógica por trás do sofrimento, e isso, por mais cruel que pareça, ainda oferece um tipo de conforto psicológico, porque coloca o ser humano no centro de algo maior. No inferno, você não está sozinho. Você é visto, avaliado e, de certa forma, reconhecido. Mas agora imagine o oposto disso. Imagine um universo onde não existe julgamento, onde não há propósito e onde sua existência não tem qualquer significado além do acaso. Um universo onde você não é punido. Você simplesmente não importa. Essa é a essência do horror cósmico. Autores como H.P. Lovecraft exploraram essa ideia ao extremo, criando entidades que não são malignas no sentido tradicional, mas completamente indiferentes à existência humana. Entre essas entidades está Azathoth, uma força primordial que existe no centro do cosmos, descrita como um deus cego e idiota, que cria e destrói realidades sem consciência, sem intenção e sem sequer perceber. Se o universo depende de algo assim, então tudo o que existe é apenas um acidente. Não há plano, não há sentido, não há destino. E isso é infinitamente mais perturbador do que qualquer sistema de punição. Porque no inferno existe uma razão para o seu sofrimento. No universo indiferente, nem isso. Outra entidade, Cthulhu, também reforça essa ideia, não como um ser que deseja destruir a humanidade, mas como algo tão vasto e incompreensível que nossa existência sequer entra no seu campo de percepção. Se ele despertar e destruir tudo, não será por ódio, será por acaso, como alguém que pisa em uma formiga sem perceber. Isso muda completamente a natureza do medo. O medo deixa de ser sobre dor e passa a ser sobre irrelevância, porque o ser humano precisa de significado. Nós construímos narrativas, religiões, sistemas morais e filosofias justamente para evitar esse vazio, para acreditar que nossa existência tem algum peso, alguma importância. O inferno, por mais terrível que seja, ainda valida isso. Mas o universo indiferente destrói completamente essa estrutura. Ele não apenas ignora você, ele ignora a ideia de que você poderia importar. Essa ideia também aparece em certas correntes do gnosticismo, onde o mundo material não é uma criação perfeita, mas o resultado de um erro. O arquiteto desse mundo, conhecido como demiurgo, não é necessariamente maligno, mas imperfeito, ignorante da verdadeira realidade superior. Ele cria um universo incompleto, falho, uma espécie de prisão construída não por maldade, mas por limitação. E isso é ainda mais inquietante, porque não há intenção de aprisionar, apenas incapacidade de fazer melhor. Nesse contexto, a realidade em que vivemos não é um teste nem um plano divino, mas um acidente estrutural, um subproduto de algo maior que nem sequer nos percebe. E, novamente, voltamos ao mesmo ponto. A ausência de propósito, a ausência de intenção, a ausência de significado. E talvez seja exatamente isso que torna essa ideia tão difícil de aceitar. Porque se não há significado intrínseco, então tudo o que fazemos é, em última análise, irrelevante em escala cósmica. Nossas conquistas, nossos medos, nossas vidas,
Tudo se dissolve em um universo que não registra, não julga e não lembra. E isso cria um tipo de angústia diferente. Não é o medo de sofrer, é o medo de ser insignificante, é o medo de nunca ter importado. Mas existe algo ainda mais profundo nisso. Porque se o universo é indiferente, então qualquer significado que exista precisa ser criado por nós. E isso é ao mesmo tempo assustador e libertador. Assustador porque não há garantias, não há estrutura, não há validação externa. Mas libertador porque significa que somos livres para construir nossos próprios sentidos. O problema é que essa liberdade absoluta também pode ser paralisante. Porque sem um sistema maior, sem um porquê universal, tudo depende de nós. E isso exige uma responsabilidade que muitos preferem evitar. Talvez por isso ideias como o inferno continuem sendo tão poderosas. Porque elas oferecem estrutura, oferecem respostas, oferecem um lugar onde o sofrimento faz sentido, enquanto o universo indiferente oferece apenas silêncio. E o silêncio pode ser mais aterrador do que qualquer grito. No fim das contas, a pergunta não é qual dos dois é mais real, mas qual deles é mais suportável. Viver em um universo onde você é observado, julgado e punido, ou em um universo onde você simplesmente não importa. E talvez a resposta diga mais sobre nós do que sobre o próprio universo, porque o verdadeiro horror pode não estar lá fora, mas na nossa incapacidade de aceitar o vazio, e mesmo assim, a gente continua olhando para ele.